Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Então, vamos a mais uma linha de matemática, tá bom? Revisão, frações e números decimais. Observe as peças do material dobrado abaixo e a quantidade de cubinhos necessários para formar a barrinha. Que fração o cubinho representa em relação à barrinha? Então, olha, pessoal, se vocês analisarem, nós temos aqui essa barrinha. Essa barrinha, ela tem 10 cubinhos. Todos eles estão pintados. Então, representaria o quê? 10 décimos, que é igual a 1 inteiro, certo? Mas, do lado direito, nós temos apenas um cubinho individualmente. Nós queremos saber que fração esse cubinho representa com relação à barrinha. Então, esse cubinho, ele é apenas uma parte da barrinha. Ele representa 1/10 da barrinha, porque a barrinha tem 10 cubinhos iguaizinhos a ele. Então, ele representa 1/10 da barrinha, ok? Observe as imagens apresentadas abaixo. Entre os números racionais a seguir, quais podem ser utilizados para representar a figura colorida de azul e a figura colorida de amarelo? Então, vamos lá, a figura colorida de azul. Quantos quadradinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, nós temos 10 partes, certo? E apenas 1, 2, 3, 4 estão pintadas de azul. Então, nós temos 4 décimos, certo? 4 partes que estão pintadas de 10 divisões no total, né? Quadradinhos. Não é bem um quadrado, mas... Depois, do outro lado, pessoal, qual seria a representação? Nós temos mais uma figura com 10 partes também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 partes divididas, 10 quadradinhos que não é bem quadradinho, mas vamos falar quadradinhos, tá? Dessas 10, quais estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 pintadas de 10 no total. Então, 5 décimos. Continuando, pessoal. João, como a figura tem 10 partes, então nós vamos fazendo juntos, tá? Como a figura tem 10 partes e apenas 4 estão pintadas, então são representadas 4 de 10 partes. Por isso, escolhi a fração 4 décimos. Então, nós temos uma explicação aí a mais, né? Carolina, como a figura foi dividida em 10 partes, cada parte representa 1/10 do inteiro, né? Tendo 4 partes pintadas, nós temos 4 décimos, né? Que é o que foi representado ali. E como que nós vamos representar em decimal? 0,4. Nós podemos fazer uma divisão para chegar nesse número. Se nós dividirmos 4 por 10, nós vamos obter um número com vírgula, ou seja, vamos obter um número decimal, que vai dar 0,4. Né? Então, essa fração de 4 décimos representa 0,4 em números decimais, tá bom? Ana, se dividíssemos a mesma figura em 5 partes e pintássemos 2, teríamos a mesma representação, mas com a fração 2/5. Então, vamos lá. Quais são as divisões? 1, 2, 3, 4, 5. Quais partes estão pintadas? 2. Então, 2/5. No caso, mesmo espaço da figura de cima, só que as divisões são diferentes, né? Ou seja, elas são frações equivalentes. Por quê? Porque se nós olhar, é que aqui a figura de baixo, ela está menor que a de cima. Mas se nós aumentarmos, é o mesmo espaço, é a mesma proporção. Só que as figuras estão divididas de maneiras diferentes, então seria a mesma coisa. Por isso que elas são equivalentes, tá? Se nós dividirmos o 4 por 2, vai dar 2. Se nós dividirmos o 10 por 2, vai dar 5. 2/5. João, esta figura está dividida em 10 partes, portanto, cada parte representa 1/10 do inteiro, que é 0,1, porque ela está dividida em 10 partes. No entanto, temos 5 partes pintadas, que correspondem a 5 décimos. Como que nós vamos representar esses 5 décimos, então? 0,5, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo uma transformação de fração em número decimal, né? Então, se nós fizermos uma simples divisão, já conseguimos obter o 0,5, né? 5 partes. Se cada parte é 0,1, que representa 1/10, 5 partes vão ser 0,5, né? Então, nós temos aqui a fração de 5 décimos. Se nós dividirmos 5 por 10, nós vamos ter 0,5 decimal.
Carolina, esta figura possui 10 partes e temos 5 pintadas. Então, se 5 das 10 partes estão coloridas, a fração que representa é 5 décimos, né? Esta figura possui a metade de suas partes pintadas, portanto, pode ser representada pela fração 1/2, né? Porque metade está pintada, metade não. Então, ela pode ser facilmente representada por 1/2, né? E se eu dividir esses 5 décimos por 5, vai ficar 1, né? E 10 dividido por 5, 2. Então, também é uma simplificação, né? Uma equivalência, tá bom? Observem as representações. 4 décimos, né, igual a, né, temos a modificação, a transformação em decimal, 0,4, que vai dar 4 décimos, né? Logo, 4 décimos é igual a 0,4, né? Então, um acaba sendo igual ao outro, né? 4 décimos é igual a 0,4 e 0,4 é igual a 4 décimos, tá bom? Os dois representam a mesma coisa, né? Tanto em decimais como em fração. Como 4 décimos e 2 quintos são equivalentes, temos que 2 quintos é igual a 4 décimos, que é igual a 0,4, certo? Então, aqui nós temos uma fração equivalente. Se uma fração equivalente é igual a outra, e quando nós passamos para decimal, seria a mesma coisa, só que apenas transformados, né, ocorrendo uma transformação, esses números aqui abaixo são iguais. 2 quintos, 4 décimos, 0,4, né? São iguais. Seria esses 4 décimos aí, que está representado em decimal, né? Toda fração tem sua representação decimal, e todo número decimal tem sua representação fracionária. Para fazer um bolo com sua mãe, Mariana precisa escolher entre 2 receitas. Em uma delas, era necessário 2 quartos de litro de leite. Em outra receita, porém, ela verificou que era necessário 0,5 litros de leite. Há alguma diferença entre a quantidade de leite utilizada nas 2 receitas? Por quê? Pessoal, caso vocês queiram ir pausando para fazer os exercícios, fiquem à vontade, tá bom? Como é uma revisão, eu também estou fazendo com vocês, mas se vocês quiserem fazer primeiro, depois corrigir, também está ótimo, tá bom? Resolução, então, pessoal. Esses 2 quartos aqui, se nós simplificarmos, né, nós vamos chegar numa fração equivalente, que é 1/2, né? E se nós dividirmos o 1 pelo 2, então toda vez que nós vamos transformar uma fração em número decimal, nós dividimos o numerador pelo denominador, né? Então, nós fazemos uma divisão. Então, se dividirmos 1 por 2, nós vamos ter 0,5. Ou seja, pessoal, 2 quartos e 0,5 litros de leite representam a mesma coisa. Bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado a revisar. E qualquer dúvida estaria à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Bom, pessoal? Então, um grande beijo. Até mais. Tchauzinho.